Amém? Se você puder, por favor, abrir a sua Bíblia em João capítulo 21, versículo 3. Eu estou me sentindo pregando na Rede Boas Novas. Quem não sabe, durante muito tempo, eu estou pregando, né, na Rede Boas Novas, mas eu pregava dentro do estúdio, né? Eu tinha o meu programa e também fazia o programa da minha sogra. Gente, é muito difícil pregar para uma câmera. Porque você fala, dá glória a Deus aí. Ninguém fala nada. Me ajuda. Ninguém responde. Então, por favor, me ajude. Mas hoje nós temos os nossos irmãos que estão aí, ó, aparecendo, nosso povo querido. Fica animado em casa, hein, gente? Dá glória a Deus, dá aleluia. Dê um salto desse sofá. E deixa Deus te usar. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. João capítulo 21, versículo 3, que diz assim: Disse-lhe Simão, Pedro, vou pescar. Repita comigo, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco. E naquela noite não apanharam nada. Repitam comigo, não apanharam nada. Você pode tomar o seu assento. Um pouco antes dessa passagem que nós acabamos de ler, nós nos deparamos com Jesus crucificado e os discípulos desesperados. Entenda comigo, os discípulos que andavam com Jesus, que comeram com Jesus, que fizeram milagres com Jesus, estão desesperados porque Jesus tinha sido crucificado. E do nada, eles naquele caos, naquela situação difícil, eles se perguntam, meu Deus, Jesus crucificado, o que nós iremos fazer agora? Eles estavam sem rumo, eles estavam envergonhados. Uma hora eles estavam repartindo pão com o mestre e do nada eles se encontram com Jesus crucificado e eles perdidos, não sabendo como iria ser o amanhã. Mesmo que Jesus tenha os preparado, tenha falado do que iria acontecer, nós nunca estamos preparados para o pior. E aqui eu vejo uma situação semelhante que nós estamos vivendo hoje. Do nada nos deparamos com a pergunta, como será o nosso amanhã? O que nós iremos fazer? O que iremos comer? Como eu irei pagar o meu aluguel? Como eu vou sustentar a minha família? Nós fomos pegos de surpresa, como se nós estivéssemos andando numa rota na Dutra. O caminho, ele tem curvas, ele tem buracos, mas é uma rota tranquila. Mas do nada o pneu fura e nós não temos o step. E nos perguntamos, o que iremos fazer agora? E a vida de Pedro, se você, por favor, puder manter a sua Bíblia aberta, que nós vamos falar muito sobre Pedro nesta noite, nós vamos ler muito nesse capítulo que nós acabamos de ler. E a vida de Pedro nos mostra quando a nossa vida sai totalmente fora da nossa zona de conforto e não temos mais o controle da situação. E quando isso acontece, nós queremos olhar para trás e voltar para onde Deus já nos tirou. Olhamos para o caos ao nosso redor e queremos voltar, olhar para trás. E Pedro olha o caos à sua volta e diz, eu vou pescar. Eu vou voltar
a pescar. Entenda a história de Pedro. Ele não estava indo pescar por hobby. Pedro, ele não estava indo pescar porque ele achava legal. Pedro, ele era um empresário do ramo. Era isso que ele sabia fazer. Era dali que Jesus tinha o tirado. Quando Jesus chama Pedro, a palavra de Deus não fala que Pedro, ele estava pescando. Então, no meio de toda aquela dor, no meio daquele sofrimento, ele diz: eu vou voltar para a minha zona de conforto. Eu vou voltar para aquilo que eu fazia bem. Pedro olha ao seu redor e diz: esse negócio de andar com Jesus não deu certo, já era, não é para mim. Eu vou olhar para trás, eu vou voltar para trás, porque acabou a minha história de andar com Jesus. E é exatamente isso que fazemos em dia de desespero. Nós olhamos para trás e começamos a nos questionar daquilo que nós deixamos lá atrás. Nós queremos achar uma zona de conforto. Nós queremos de alguma forma nos sentir úteis. Nos questionamos da onde nós deveríamos não ter saído. Começamos a reclamar e colocar a culpa em outras pessoas. Olhamos para trás e desejamos voltar. Mas quando eu leio a história de Pedro, eu me lembro da promessa que Jesus fez a ele. E Jesus virou para ele e falou assim: Pedro, não volte do lugar da onde eu já te tirei. Sabe por quê? Pedro, lembra que eu falei com você que você não seria mais pescador de peixes, mas você seria pescador de homens? Lembra, Pedro, quando eu te chamei, eu te dei essa promessa, e agora no meio do desespero, numa situação que você não sabe o que fazer, você quer voltar para o lugar da onde eu te tirei. Deixa eu profetizar na sua vida nesta noite, no meio do caos, no meio do desespero, no meio da situação onde você não sabe o que fazer, não volte atrás, não olhe para trás, não pense naquilo que ficou para trás. Sabe que Deus é o Deus da promessa, e aquele que prometeu, Ele vai cumprir. Pedro olha a situação e fala: eu vou voltar. Eu vou voltar porque eu sei fazer aquilo. É o que eu faço bem. E eu não sei como será o meu amanhã. E eu vou voltar. Mas ele se esquece da promessa. Deus te tirou de lá. E Ele não vai deixar você voltar no meio da sua dor. Ele é um Deus que vai te levar até o fim. Não duvide da promessa de Deus. E mais à frente, nós vemos, e nós precisamos entender, quando lemos esse precioso capítulo, que quando voltamos para trás, quando nós regredimos, quando nós desistimos, nós temos pessoas que são influenciadas por nós. Olha que tremendo isso. Pedro voltou e alguns dos discípulos disseram: nós vamos com você. Quando você sai da sua posição num tempo difícil, nós nos esquecemos que existem pessoas ao nosso redor que vão desistir também. Por isso que eu te peço nesta noite, mantenha sua cabeça erguida, mantenha-se positivo, mantenha-se uma pessoa otimista, acredita que Deus vai te ajudar e você vai chegar lá. Seja aquela pessoa que leva boas novas, seja aquela pessoa que levanta outras pessoas, seja aquela pessoa que mesmo no caos se levanta e diz: eu não vou voltar, porque Jesus vai me ajudar a chegar lá.
Pedro volta. E com ele alguns discípulos falam: eu vou voltar também. Você consegue entender o peso que é acreditar na promessa, erguer a cabeça e saber que Jesus está contigo? Porque o seu vizinho está vendo, porque o seu filho está vendo, porque no mercado as pessoas estão vendo, o seu marido está vendo. Por isso, nesta noite, seja positivo, seja otimista, acredita que Deus vai te ajudar a chegar aonde você precisa. Quando nós achamos que sabemos fazer alguma coisa fora da direção de Deus, nada acontece. Repita comigo: nada acontece. Deixa eu pegar minha rede, que eu esqueci. Eu trouxe uma rede. Porque chegou Pedrinho, achando que ele sabia fazer alguma coisa. E ele pega a rede. E ele começa a lançar a rede. Uá! E nada. E ele joga de novo. Meu Deus, acho que eu sou uma boa pescadora. E nada. E a palavra de Deus nos fala que eles ficam a noite inteira jogando. E nada. Mas Pedro, tu não é o cara. Tu não sabe fazer isso, Pedro. Tu não falou que tu estava voltando porque tu era do ramo e tu sabia o que tu estava fazendo. Mas aqui, no versículo 3 diz: e naquela noite, nada pegaram. Deus é especialista em pegar pessoas que acham que sabem, em pegar pessoas que acham que entendem, e diz: tu não sabe de nada, inocente. A partir do momento que você entregou a sua vida a mim, quem decide se vai dar certo ou não sou eu. Por isso que Pedro joga. E nada. Ele não pesca nada. Um homem que sabia o que ele estava fazendo. Um homem que aparentemente larga a promessa e volta para pescar, porque ele era o seguro o suficiente e sabia que ele iria ser bom naquilo. Mas a partir do momento que Deus fala, não vai dar certo, não dá. Eu me lembro uma vez que eu jogava futsal no colégio. Eu já fui bailarina, já fui modelo, já fui jogadora de futsal. Sou dessas. E eu me lembro que a gente estava nas Olimpíadas e era o penúltimo jogo para a gente vencer as Olimpíadas. E era contra vários colégios. E eu fiquei sabendo que nesse jogo que eu iria jogar, quem era a goleira era minha prima. Só que a minha prima era aquela pessoa totalmente estranha. Nos jogos, né, quando a gente brincava dentro de casa, ela era aquela que sempre perdia. Ela era aquela pessoa que chamavam ela de gordinha. Ela não tinha o pique. E eu me lembro que eu fiquei sabendo que ela era goleira. E eu me lembro, cheguei no colégio, falei para o meu time, falei assim, tá ganho. Tá ganho porque quem é goleira é minha prima. E nós vamos vencer. Cheguei lá, falei, já estamos na final, não precisa nem jogar direito. Porque a goleira é minha prima. Ruim pra caramba. Comecei a jogar meu futsal, tô lá. Me achei Neymar Júnior. Pá, pro gol. Gente, a menina voou igual uma leoa. Eu falei assim, da onde isso, Jesus?
Não, peraí, deixa eu chutar de novo. Aí vem a melhor jogadora de time. Vamos lá. E pá! A menina voou pro outro lado. Ah! Como um gato. Ela voou. E eu falei assim, gente, a menina é um tafarel? E eu joguei de novo e nada. E a gente levando gol. Aí eu me lembro que a treinadora falou, vem gente, vem cá, vamos se reunir. E eu perguntei, eu perguntei para ela, o que está acontecendo, gente? E ela virou para mim e falou assim, sabe de uma coisa? Sabe o que está acontecendo? Que a goleira é melhor do que vocês. A goleira, a pessoa que define se o gol vai entrar ou não, é melhor do que vocês. E fazendo essa mensagem, Deus me lembrou dessa história. Ela falou, Nayane, sabe quem é o goleiro dessa história? Sou eu. Eu que decido se o gol vai entrar ou não. Eu que decido se você vai fazer gol ou não. Independente se você se acha boa o suficiente. Independente se você acha que você é uma ótima jogadora. Eu sou o goleiro, Nayane. E depende de mim para o gol entrar. Você pode ser boa. Você pode ser capacitada. Você pode achar que você fala bem. Você pode achar que tem dinheiro. Mas se eu não quero, a bola não entra. E o nosso Deus, Ele é assim. Se Ele não quer, a bola não entra. E eu consigo imaginar, é maravilhoso, eu consigo imaginar a cara de Pedro. A cara de Pedro, meu Deus, jogando a rede. Ele joga e ele fica desacreditado. Porque ele olha e diz... Mas já era a hora de eu ter pescado alguma coisa. Já era para ter acontecido alguma coisa. E agimos assim também, Senhor. Já era a hora de eu ter a minha casa própria. Mas, Senhor, já era a hora de eu ter o meu marido. Já era a hora, Jesus, desse momento difícil ter passado. Mas a palavra diz que no versículo 3, eles não pegaram nada. Quando Deus não quer, não importa o seu rosto bonito, não importa o diploma na parede, não importa o dinheiro no bolso. Quando Deus fala que não vai ser, não acontece. Aquela situação que tem de tudo para dar certo, mas ele fala, não vai acontecer. Não adianta gritar, não adianta clamar, não adianta ligar para o presidente, não adianta ligar para o governador. Quando ele não quer, não acontece. Mas deixa eu te falar uma coisa boa. Quando Deus quer, diabo sai da frente, ele move montanhas, ele abre portas, ele entra onde ninguém entra, ele faz o que ninguém faz, ele entra e faz o impossível acontecer. Jonas, não adianta fugir. Gideão, não adianta se esconder. Não adianta. Quando Deus quer fazer, ele abre a porta e as coisas acontecem. Eu me lembro quando eu mudei para cá, quando eu ia mudar para São José, 6 anos tentando vender meu apartamento. 6 anos tentando vender o apartamento para comprar uma casa, porque eu queria uma casa para eu ter um jardim para cuidar das crianças. E o André falou, a gente só vai comprar uma casa, a gente vende o nosso apartamento. 6 anos e nada. E quando o pastor Samuel ligou, falou assim, agora vocês vão, hora que talvez vocês vão lá para São José. O André veio falar comigo, eu falei, eu não vou. O que eu vou fazer em São José? Eu não vou. Daí eu me lembro que eu cheguei na sacada da minha casa e falei assim, Jesus, eu quero uma prova. Eu estou 6 anos tentando vender meu apartamento, mas se eu vender o meu apartamento agora, eu mudo para São José. Eu falei isso porque eu sabia que ele não ia fazer. São 6 anos entrando e saindo, gente, por que agora Deus iria fazer? Uma semana que eu falei com Jesus, a vizinha de baixo sobe na minha casa e fala assim, você não quer vender o seu apartamento? Porque eu quero comprar.
Quando Deus não quer, a porta se fecha. Mas quando Deus quer, ela se escancara. Talvez você está esperando uma porta aberta. Talvez você está esperando uma palavra de Deus. Talvez você está esperando alguma coisa acontecer. Quando Deus quer, acontece. Deixa eu beber água que eu estou com calor. Dá glória a Deus aí na tua casa. Faz alguma coisa que está gostoso. Eu esqueci minha toalhinha hoje. Deixa eu te falar uma coisa muito importante. Quando você pertence a Jesus, você não tem sucesso aonde os outros têm. Você tem sucesso aonde Ele quer. Quando nós pertencemos a Jesus, Jesus, mas agora era para dar certo. Mas a modinha agora é vender tal. Mas agora é para ser porque o mercado tá bom. Quando Deus não quer, não acontece. Porque quando nós pertencemos a Deus, nós não temos sucesso na área que todos têm. Nós temos sucesso aonde Ele quer. Um amigo nosso, grande empresário, tem uma empresa que vende álcool e luvas. Nunca vendeu nada. Nunca fez dinheiro. Penava para vender uma caixinha. Ligou para a gente e falou assim: eu nunca vendi tanta luva e tanto álcool na minha vida. Porque você vai prosperar aonde Jesus quer, da maneira que Ele quer. Do nada, Ele manda algo e as coisas acontecem. As coisas fluem. Porque o nosso Deus, Ele vai diferente. E você tem que ter a certeza que quando Ele quer, acontece. Mas quando Ele não quer. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro joga e nada. Pedro joga e nada. Pedro joga e nada. Existem pessoas que estão cansadas. Existem pessoas que estão desanimadas. Existem pessoas que estão jogando as suas redes e nada pescam. Existem pessoas sem resultado. Existem pessoas que não conseguem chegar a lugar algum. Mas neste momento que nós estamos vivendo, Deus quer que o mundo entenda que nós somos totalmente dependentes dEle. Salmos capítulo 20, versículo 7. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção no nome do nosso Senhor, o nosso Deus. Neste momento de crise, nesse momento de dor, nesse momento de angústia, a única coisa que Deus quer é que você olhe para o céu e diga: Senhor, eu sou totalmente dependente de Ti. Eu não sei se a porta vai se abrir. Eu não sei se eu vou pescar. Eu não sei, Senhor, mas eu sei de uma coisa: eu sou dependente de Ti. Eu confio em Ti. Eu sei que o Senhor vai fazer e eu não irei reclamar, porque no momento certo as coisas vão acontecer. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: calma, porque daqui a pouco Jesus vai aparecer. Fala aí, gente. Grita para alguém na tua casa. Obrigada, Glorinha. Ô, Glória. Calma, porque daqui a pouco Jesus vai aparecer. E no mesmo capítulo, do nada, depois de toda aquela dificuldade, depois de toda aquela angústia, a noite inteira pescando, a palavra de Deus nos fala que Jesus aparece. Jesus aparece. Você já reparou que Jesus ele tem uma forma diferente de fazer? Jesus, ele espera tudo ficar um caos para ele aparecer do nada. Jesus, ele demorou 3 dias para ressuscitar. Jesus, ele chega do nada na casa de Lázaro. Depois de não sei quanto tempo, ele vai e cura a filha de Jairo. E no versículo 5 diz: Jesus chega e pergunta: filhos, tendes alguma coisa de comer? E responderam-lhe: não. E eu amo essa parte, porque Jesus, ele é top.
eles não pegaram nada porque Jesus estava os testando. Porque a forma de Jesus trabalhar era uma forma diferente. E no meio do caos, Jesus aparece e fazia as perguntas mais óbvias da vida. Em alguns versículos atrás, nos deparamos com Maria chorando no túmulo de Jesus. E ela chorava, e a palavra de Deus nos conta que do nada Jesus aparece por detrás de Maria e pergunta a ela: Maria, por que choras? Ele sabia porque Maria estava chorando. Daí ele pergunta: por quem está procurando? Ele sabia por quem ela estava procurando. E ali eles começam uma conversa sobre a sua morte e ressurreição. E do nada, Maria lá fala que ela achava que Jesus era o jardineiro. E mais à frente nós vamos ver Lucas dizendo para 2 discípulos que estavam andando com Jesus. E do nada, Jesus aparece para esses discípulos. E Jesus pergunta: sobre o que vocês estão falando? E os discípulos respondem: você é o único em Jerusalém que não sabe dessas coisas? E Jesus pergunta: que coisas? Gente, Jesus sabia que coisas, o que Jesus estava perguntando? E ali Jesus começa de novo uma conversa sobre a sua morte e a sua ressurreição. E mais na frente, andando junto com eles, do nada, ao repartir o pão, Jesus aparece e fala: Tadã, sou eu sou Jesus. Jesus, ele é assim. Ele gosta de fazer perguntas que ele já sabe a resposta. Por que Jesus pergunta, já que ele sabe a resposta? Ele pergunta porque ele quer ouvir da nossa boca. Ele pergunta porque ele quer ouvir a história da nossa boca. Ele quer ouvir as nossas falhas. Ele quer ouvir as nossas dificuldades. Ele quer entender o que se passa na nossa cabeça. Jesus quer ouvir da nossa boca a história que ele já sabe o fim. Sabe por quê? Enquanto você conta, ele cura. Enquanto você conta, ele te ajuda. Enquanto você conta, ele vai te explicando e ele te ensina o caminho que você deve levar. É como um pai que sabe que o filho mentiu, que conta uma história para o pai, que ele já sabe o final, mas o pai quer ouvir da boca do filho, porque vai dizer: pega esse caminho aqui, mas isso daqui você errou, não fala desse jeito, não faz dessa forma. E às vezes nós precisamos falar e contar para Jesus o que está acontecendo, porque ele precisa ouvir da nossa boca, mesmo ele já sabendo o final da história. E Jesus vem e pergunta: filhos, tendes algo para comer? E Pedro precisa admitir: não temos nada. Já era de manhã, já era para Pedro ter lavado as suas redes e ter ido para o mercado vender os peixes. Mas ele diz: Jesus, que até então era um estranho, eu preciso confessar, nada pegamos. Mas Jesus chega e fala: ei, joga a rede. O quê? Nós pescamos a noite inteira. E Jesus fala: joga a rede. Entenda comigo, era a mesma rede, era o mesmo barco, era o mesmo mar. Mas Jesus diz: joga a rede. Mas agora
Só muda de lado. Jesus estava falando, o problema não está no barco, o problema não está na rede, o problema não está no mar. O que precisa acontecer é você me obedecer, porque vai ser do meu jeito, a estratégia é minha, vai ser da forma que eu quero. Não tem problema na rede, não tem problema no barco, não tem problema no mar, mas vai acontecer da maneira que eu quero. Então Pedro pega essa rede e joga do outro lado. Eu não sei se você consegue imaginar essa situação. Pedro ficou a noite inteira de um lado do barco, pescando, tentando, jogando a rede, buscando, jogando a rede, pecando. Nada. Mas de repente Jesus aparece e fala: Pedro, muda a posição. Pedro, joga do outro lado do barco. E quando ele puxa as redes, estava cheio de peixe. Mas espera aí, Jesus, eu fiquei a noite inteira aqui e você só está me falando para eu trocar de posição do barco. Existem pessoas que estão cansadas, existem pessoas que estão pescando a noite inteira, existem pessoas exaustas, mas nesta noite Jesus manda te dizer: troca o lado. Troca o lado, é o mesmo barco, é o mesmo mar, é a mesma rede, mas escuta a minha voz, me obedece, porque quando eu falo, as coisas acontecem. Pedro, muda de lado. Porque Pedro, quando você faz, nada acontece, mas quando eu chego, o milagre é certo. Pedro, quando você tenta sozinho, nada acontece, mas quando eu apareço, Pedro, o milagre acontece. Sabe por que às vezes nós não recebemos o milagre? Sabe por que às vezes nada acontece? Porque achamos que iremos fazer sozinho, mas deixa Jesus entrar, deixa Jesus fazer, deixa Jesus dar ordem. É o mesmo barco, é o mar, é a mesma pessoa, mas Jesus que vai dar a direção. E Pedro pega a rede. Não é lindo a forma que Deus ela segura a nossa bênção para a gente entender que é Ele que faz? Do outro lado, no mesmo mar, uma palavra de Jesus, uma palavra do Mestre. Ele entrou e mudou aquela situação. Jesus vai entrar, Jesus vai fazer. Ele está segurando, está aí. Do nada ele vai chegar e vai falar: apenas muda de lado. Aonde você está, apenas só muda de lado, que eu estou segurando a tua bênção. Você precisa aprender a me ouvir. Você precisa aprender a ouvir a minha voz e fazer da maneira que eu quero. Eu posso beber água. Eu estou pentecostal hoje. Eu não sei você, mas hoje eu vou jogar a minha rede e eu creio que ela vai voltar cheia. Ela vai voltar cheia. Ela vai voltar cheia. Você crê nisso aí na sua casa? Repita comigo: vai voltar, porque Jesus vai aparecer. Eu acho linda essa parte, capítulo 21, versículo 8. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. E no versículo 9, logo saltaram em terra e viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão.
Jesus fez o milagre dos peixes, mas interessante é que ele já tinha o seu próprio peixe preparado. Jesus fez aquele milagre, mas do outro lado, ele já tinha o peixinho dele pronto. Jesus não faz o milagre porque ele precisa de algo de você. Ele faz o milagre porque ele te ama. Ele quer te mostrar que no meio do caos, ele entra e ele vai te mostrar que ele te ama. Ele não faz porque ele precisa do seu peixe, porque o peixe dele já estava pronto. Ele fez porque ele queria mostrar para Pedro: Pedro, eu te amo. Pedro, eu te amo. No meio disso tudo que estamos vivendo, Jesus não quer provar para ninguém que ele é Deus. Ele quer mostrar para cada um de nós que ele nos ama. Jesus não precisa provar que ele é Deus para o mundo, mas ele está fazendo com essa situação que estamos vivendo. Ele está dizendo: meus filhos, eu vos amo. E eu cuido de cada um de vocês. Aquilo que é impossível para você, aquilo que é impossível para mim e para você, não te preocupa, porque Jesus já tem preparado na mesa. O que parecia ser impossível para Pedro, Jesus já tinha preparado na mesa. Repita comigo: ele já tinha o peixe. Pedro, ele era um homem impulsivo. Ele tinha boca grande. Ele era o sabe tudo. Ele era um pouco agressivo, porque a palavra de Deus nos fala que ele cortou lá, né? Ninguém corta a orelha de ninguém não sendo um pouco agressivo. Mas Pedro, ele era o discípulo mais próximo de Jesus. Pedro foi aquele que Jesus perguntou: quem vocês acham que eu sou? E Pedro foi o único que se levantou e disse: tu és o Filho de Deus. Pedro, mesmo com todo medo, ele foi o único que foi ao encontro de Jesus e andou sobre as águas. Jesus amava Pedro. E Jesus aparece para Pedro e diz: Pedro, ainda não acabou. Pedro, eu sei que você está querendo voltar para o lugar da onde eu já te tirei, mas Pedro, eu vim aqui hoje para te dizer que ainda não acabou. Pedro, eu sei, você é estranho, Pedro. Você é boca grande, Pedro. Você é um pouco agressivo, mas Pedro, eu voltei aqui, Pedro, para te tirar do lugar onde eu já te tirei, para te provar que eu te amo, Pedro. E presta atenção, Jesus recria a cena novamente de quando Pedro falhou. E diz: Pedro, nós vamos prosseguir, mas antes nós temos que lidar com isso aqui, Pedro. E a palavra de Deus nos fala que Jesus o chama pelo nome todo. Versículo 15: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que este? Muitos acreditam que Jesus estava apontando para o peixe. E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe: então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E Jesus repete isso 3 vezes.
Ele queria que Pedro entendesse que para eles continuarem, eles não podiam ignorar os erros do passado. Por isso Jesus recria aquela mesma cena com Pedro e fala: Pedro, eu sei que você voltou, eu sei que você falhou, mas Pedro, nós vamos adiante, nós vamos vencer. E sabe aquela promessa, Pedro, lá de trás, que você seria pescador de homens? Ela está de pé. Mas antes, Pedro, nós precisamos sentar e nós precisamos resolver algumas coisas pendentes. Pedro, para você chegar nesse nível que eu quero, para você alcançar essa promessa que eu te fiz, Pedro, eu vim aqui só para a gente conversar e para a gente resolver. Eu acredito que Jesus está permitindo à humanidade, ao mundo, que pare e reveja os seus próprios erros. Ele está permitindo que os filhos revejam os seus erros para poder prosseguir. Deus está nos dando a oportunidade, como Ele fez para Pedro. Pedro, senta e comece a ver os erros. Comece a analisar aonde você falhou. E eu acredito que nesse tempo que nós estamos vivendo, Jesus está dando a oportunidade, o pai de família, sente na mesa e reveja os seus erros. Deus está te dando a oportunidade de ver o quão importante é um abraço. Deus está te dando a oportunidade para você rever os erros que você estava cometendo, mas agora você precisa parar para você poder prosseguir. Deus está dando uma chance para o mundo olhar e dizer: alguma coisa está errada, e para prosseguirmos, nós precisamos sentar com Jesus, ouvir Jesus, porque nós só vamos alcançar a promessa se sentarmos com Ele e fazer como Ele fez com Pedro. Pedro, vamos resolver essa situação. Aí na sua casa, eu não sei o que você tem passado. Eu não sei o quanto você mudou nesse tempo difícil que nós estamos vivendo. Eu não sei se o abraço na sua esposa está diferente. Eu não sei se o modo que você vê a sua saúde está diferente. Eu não sei o modo que você vê a igreja sentindo falta do abraço, do congregar, da comunhão. Eu não sei. Mas Deus está olhando e está dizendo para você prosseguir, reveja os seus erros. Porque Pedro, você só vai chegar lá se você parar, me ouvir. Porque aí nós vamos poder prosseguir. Aleluias! Alguém crê nisto nesta noite? Você crê nisso aí na sua casa? Você que está aqui no templo, Jesus está nos dando essa oportunidade, como Ele fez para Pedro. Pedro, eu sei que você tentou desistir, Pedro, mas eu voltei para você. Eu estou aqui, Pedro. Eu ressuscitei no terceiro dia. Você achou que estava tudo acabado. Você achou que não tinha mais jeito. Mas Pedro, eu cheguei aqui para falar contigo, porque eu te amo, Pedro, e eu estou te dando essa oportunidade para você rever os seus erros, e daqui para frente, Pedro, sabe aquela promessa? Vai se cumprir. Pescador de homens, pescador de homens, pescador de homens, pescador de homens. Eu não sei você, mas eu sinto Deus. Eu não sei você, mas eu sinto Deus. Deus está fazendo algo maravilhoso no nosso meio. Deus está fazendo coisas grandiosas. E eu creio que a igreja ela vai voltar mais forte. Ela vai voltar mais firme. A igreja vai voltar com saudade do abraço. A igreja vai voltar avivada. A igreja vai voltar sabendo que nada pode parar o nosso Jesus. Nada pode nos deter. E nesta noite, reveja, tenha esse diálogo com Jesus. Sente com Jesus e deixa Ele falar: Pedro,
Nós vamos prosseguir, mas vamos rever, vamos rever, vamos rever, vamos beber. Pedro, não está na hora de você voltar atrás e fugir. Está na hora de você se curar e prosseguir. Existem muitas pessoas que estão sendo curadas nesse tempo difícil. Existem muitas pessoas que o Senhor está colocando o osso no lugar. Quando um osso sai para fora do lugar, para colocar ele de volta, precisa doer para voltar. E tem muitas pessoas passando por esse processo. O osso está fora, mas Jesus está dizendo: Pedro, você vai chegar lá, mas antes, vamos colocar as coisas no lugar. Vamos colocar as coisas no lugar. Não sei se alguém pode cantar, não sei se alguém pode tocar. Eu só sei que eu estou igual Pedro. Eu falo: Jesus, aonde eu errei, Jesus? Me ajuda, porque eu quero fazer certo agora. Jesus, aonde eu preciso mudar neste momento? Me ajuda, Jesus. Me perdoa por ter falhado. Me perdoa, Pai, por ter pensado negativo. Me perdoa, Pai, por ter voltado. Mas eu quero, Pai, eu quero sentar contigo. Eu quero resolver esse problema. Porque eu sei que eu preciso prosseguir. Eu sei que eu vou chegar lá. Eu sei, Jesus, me ajuda. Pedro sai daquela conversa curado, porque ele teve a oportunidade de sentar com Jesus e conversar. Ele levanta dali, ele entende as suas falhas, e aí sim, ele vai ao encontro da promessa. E ele se levanta, não mais sendo um pescador, mas sendo aquilo que lá atrás Jesus prometeu. Ele se levantou, um pescador de homens. Pai, nós queremos te agradecer por essa oportunidade maravilhosa que nós temos de pregar a tua palavra. Obrigada, Jesus, porque nós sentimos a tua presença aqui. E como, Pai, tu fizeste com Pedro, nós esperamos, Senhor, faça com cada um de nós. Às vezes, ó Pai, nós falamos tantas coisas, reclamamos, olhamos para trás, queremos desistir. No momento de angústia, queremos voltar para o lugar da onde o Senhor já nos tirou. Mas nesta noite, Pai, reviva a promessa nos corações dos seus filhos. Mostra para eles, ó Pai, que mesmo no momento de dor, de angústia, de desespero, a promessa ela está firme, ela está viva. E mesmo, Pai, falhando, mesmo, Pai, olhando para trás, o Senhor nos ama. E o Senhor senta e o Senhor nos ensina a chegar onde nós precisamos chegar. Nos ajuda, Pai, nesta caminhada. Nos ajuda, Senhor, a concretizar o seu chamado nas nossas vidas. Nos ajuda, Senhor. Demorou um pouquinho, parecia estar perdido, parecia não ter mais jeito, mas ao terceiro dia, tu ressuscitaste, ó Deus, tu estás vivo, e nesta noite nós comemoramos, nós comemoramos, nós comemoramos. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo.